Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem e que todos os familiares de vocês estejam bem também, de coração, tá? Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e mais um conteúdo, né, na disciplina de análise de estruturas 1. Hoje nós vamos entrar em um outro tipo de viga, né? Nós vamos entrar em vigas tortas, vamos dizer, curvas, né? Na verdade, nós vamos falar de arcos triarticulados, que nada mais é do que uma viga curva plana que vai ter duas articulações, ou seja, apoio fixo e fixo, ou móvel, tanto faz, móvel não vai poder ser, porque ele precisa de uma reação horizontal, senão esse arco não se sustenta. Então nós vamos ter dois apoios fixos, tá? E uma outra articulação que normalmente é disposta aqui no meio, mas não é obrigado, né? Por métodos construtivos, você construir essa parte esquerda e essa parte direita igualmente sai mais barato, então por isso que a gente adota no meio, mas não é necessário, tá? Então, você pode copiar isso no seu caderninho agora, para você ter os nominhos aí. Então, olha só, eu peguei o vão L e dividi ele em algumas partes. Então, eu peguei uma quarta parte central, duas quartas partes adjacentes e um oitavo do L no final em cada lateral. Só para que a gente dê os nomes aí, tá? Existem nomes que se dão. Então, a altura do ponto G a gente vai chamar de flecha, tá bom? É o nome que a gente vai dar à altura do ponto G. Pensa se fosse uma viga AB e ela embarrigou para cima assim, tá? Como é que chamaria esse nome? De flecha, né? Então, L é o vão teórico, G é a articulação que a gente chama de chave também, e aí ele diz assim, no primeiro oitavo, né, de AC e de FB, chama de nascenças, tá? Aí as outras duas intermediárias são os rins, aqui ó, os rins desse arco, e por último é o fecho, que é aqui em cima, mas esses nomes não importam muito não. O importante é você saber o que é um arco triarticulado. Vai ter dois apoios fixos e uma articulação, né, disposta aí no meio dele. Beleza? Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu já vou te ensinar o cálculo propriamente dito e depois eu vou colocar, vou tentar achar algumas fotos de arcos triarticulados para colocar também no módulo da aula para você ver como são esses arcos triarticulados, beleza? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que você precisa saber. Então, eu dispus um arco triarticulado e aí você fala, nossa, professor, quantas cotas? O que está escrito aí? Vamos analisar uma por uma. Olha só. Então, eu tenho um apoio fixo, uma articulação G. Esse aqui chama L sobre 2, RHA, RVA, RHB, RVB. O que eu tenho? P1 e P2 são cargas, tá? São cargas quaisquer, que eu vou chamar aí, eu coloquei algumas cotas sobre elas. C1, por exemplo, é a carga até P1. Para P2, então vai ser C2. Eu não fiz cotar. A mesma coisa vale as letras A e B. Perceba que do apoio A até a carga vale A1. Do apoio B até a carga vale B1. Então, se eu fosse analisar as cotas para P2, eu tenho do apoio A até P2, A2. Não está cotado aqui. Do apoio B até P2, uma cota aqui, ó, seria B2, tá bom? E C2 é do meio até a cota, até a carga, perdão, tá? Faz o desenho aí que você vai entender direitinho, não tem nenhuma cota a mais. Como é que funciona o cálculo disso? Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai fazer o somatório de momentos em qualquer um dos apoios A ou B, tá? E aí você vai notar que com o somatório de momentos em um apoio, você já consegue encontrar a reação vertical do outro lado. Beleza? E aí depois, no segundo passo, você pode fazer um somatório de verticais ou um momento no outro apoio, e chamar ele de zero e encontra a reação vertical em B. Beleza? Então, essas duas reações, gente, são bastante simples. Basta eu fazer a equação de momento normal, igual você sempre fez. Agora, se eu fizer somatório de forças horizontais, olha o que eu vou encontrar no meu caso. Eu vou encontrar que RHA é igual a RHB.
Ou, se eu tivesse uma carga horizontal, eu ia encontrar que RHA é igual a RHB mais alguma coisa, ou menos alguma coisa, tanto faz. Bom, isso significa que a somatória de forças horizontais, ela me dá uma equação, mas ela não dá o valor de RHA e RHB conforme as equações de cima, que me deu um valor de RVB e RVA. Perceba que aqui eu só tenho valores conhecidos, ó. É o valor das cargas, as cotas, o valor da carga, as cotas e o L. Carga, cota e o L, tá? Então, esses dois eu já tenho o valor, esse aqui, ó, eu ainda não consigo determinar, mas eu consigo estabelecer uma equação. E aí, como é que faria para resolver esse exercício? Bom, para resolver esse exercício, eu vou lembrar da ideia de que uma articulação, ela não transmite momento fletor. O momento nela vale 0. Então, eu vou fazer um momento aqui na articulação G, então corto, olho tudo que está para um lado ou tudo que está para o outro e igualo a 0. Tá? Aqui eu olhei para o lado esquerdo, então olha só, imagine que eu estou olhando para esse lado esquerdo aqui, ó, esse lado. Então, o momento em G eu tenho RVA vezes L sobre 2, traciona a fibra de baixo, menos RHA vezes F, traciona a fibra de cima, tudo isso igual a 0. Ah, falta P1 ainda, menos P1, traciona a fibra de cima, vezes C1, traciona a fibra de cima é menos também, igual a 0. Isolei o RHA, consegui encontrar o valor de RHA, pego o valor de RHA, jogo na equação de somatório de forças e aí sim acho o RHB. Beleza? Vale você lembrar que, que esse RVA vezes L sobre 2 e esse menos P1 vezes C1 é a mesma coisa se você estivesse calculando o momento para uma viga reta. Olha só, pensa só, RVA vezes L sobre 2, pensa numa viga reta aqui, ó, de A até B. E o momento aqui no meio, RVA vezes L sobre 2, menos P1 vezes C1. É exatamente o momento de uma viga isostática equivalente, ou que algumas teorias chamam de momento projetado, dividido pela flecha, beleza? Mas isso aqui, gente, caga pra isso, não importa. O importante é que a gente consegue chegar nos valores, beleza? Bom, pessoal, tudo isso para encontrar apenas as reações. Qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo é o seguinte. Aliás, eu vou voltar ao exercício. Imagine que esse exercício eu queira saber aqui em D, o D não tinha entrado, né? Imagine que eu queira saber aqui em D qual é a força cortante, o momento fletor e a força normal que atuam aqui em D. Como é que eu vou achar isso? Então, pessoal, eu fiz um novo desenho, tá? Eu fiz um novo desenho aí e você vai ter que ter bastante paciência para entender. Olha só, o que eu quero que você entenda? Primeiro, eu quero que você enxergue essa linha curva aqui, ó, que eu desenhei. Tá vendo essa linha curva? Então, eu vou te perguntar, se eu traçar um corte aqui, aliás, eu vou te perguntar o seguinte, qual é a direção da força que gera compressão ou tração nessa seção transversal aqui? Pensa que isso aqui é uma parte da viga ali, tá? Da viga curva. Então, olha só, se essa é uma viga curva, vocês concordam comigo que uma força nesse sentido e uma força nesse sentido vão gerar compressão? Vocês entendem isso? Agora, o que seria uma força de cisalhamento ou uma força cortante? Vocês concordam comigo que seria uma força assim e assim? Então, essa parte que é ir para cima, essa outra parte que é ir para baixo, gera o cisalhamento. Então, pessoal, o que nós vamos ter que... O que você precisa entender? Quando eu tenho uma viga reta, então eu vou fazer o comparativo aqui, ó. Quando eu tenho uma viga reta, os esforços de compressão, eles são assim, ó. Isso comprime, ó. Eu pego minha viga e comprimo ela. E os esforços de força cortante, eles vão ser assim, ó, nessa seção. Como a minha viga tá torta agora, então esses mesmos esforços de compressão e de força cortante, eles rotacionaram agora. Antes o eixo ele era retinho, agora o eixo ele já é torto. O eixo é torto, beleza? E aí, em relação a esse eixo, quem tiver empurrando ou puxando, vai ser as forças normais. E quem tiver nesse outro eixo, vão ser as forças cortantes. Então, essa linha aqui, ó, é responsável pelas forças
cortantes. Já essa outra linha aqui é responsável pelas forças normais. No exercício, você vai entender melhor isso. Então, vamos lá, ó. Esse aqui, em preto, é o cortante. E em vermelho, vou tentar fazer aqui, ó. Esse outro eixo são as normais. Beleza? É isso que nós vamos tentar decifrar. Nossa, professor, que complicação. É bastante complexo nessa teoria. Mas, se você conseguir entender mais ou menos esse funcionamento, no exercício você vai tirar de letra, tá? Então, vamos lá. Imagine essa situação, é a mesma situação do exercício anterior, porém eu já tenho os valores das reações, já calculei. Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a altura do meu ponto D. Como é que eu acho a altura do meu ponto D? Bom, pessoal, essa altura do ponto D eu vou te ensinar na próxima página aqui, ó, através de uma equação de arco parabólico, que são as curvas, tá? É através dela. A gente vai pegar um recurso matemático para achar ela. Uma outra coisa que nós vamos precisar é achar esse ângulo. Por quê? Porque as forças nossas, RVA, RHA, P1, elas estão todas na vertical ou horizontal. E a nossa seção transversal, ela já não está mais na vertical, igual em vigas. Ela está num ângulo torto. Então a gente vai precisar do valor desse ângulo para poder projetar os esforços que a gente encontrou da reação, da força cortante e momento fletor. Beleza? Bom, para eu encontrar o esforço interno solicitante na seção D, que é uma seção qualquer que eu queira, o que eu vou fazer? Bom, essa é fácil. Eu traço um corte e olho tudo que está para um lado ou tudo que estiver para o outro. Então, olha só, o momento em D vai ser o quê? Olha só, RVA vezes X, X é a distância até D, beleza? RVA vezes X, bem simplesinho isso. Traciona a fibra de baixo, portanto, positivo, menos P1 vezes X menos A1. Gente, não importa esse valor X menos A1. Importa que é a distância de P1 até o lugar D aqui. Até a seção D que eu quero, tá? E menos RHA, que é esse cara, vezes Y, que é a altura que a gente vai aprender a calcular. Beleza, pessoal? Deu para sacar? Momento fletor não tem ângulo, não tem nada, é bem fácil. Agora, como que a gente faz o esforço normal e o esforço cortante? Pessoal, eu vou dar uma resumida, mas eu creio que você só vai entender de fato no exercício. Então, o primeiro passo é eu traçar um corte na seção que eu quero estudar e olhar tudo que está para um lado ou tudo que estiver para o outro. E eu vou olhar a resultante vertical e a resultante horizontal de tudo que está para um lado, beleza? Então, por exemplo, imagine que eu cortei e eu estou olhando para o lado esquerdo. O que eu tenho na vertical? Eu tenho para cima RVA e para baixo P1, beleza? E o que eu tenho na horizontal? Na horizontal, olhando o lado esquerdo, eu só tenho RHA. E aí, eu vou pegar esses valores e vou locar elas. Ó, eu desenhei a seção D. Então, pensa que aqui é o arco, ó. Pensa que aqui é o arco, ó. Tá imaginando o arco passando aqui, ó? Essa é a seção D sem o arco desenhado, para ficar mais fácil de você visualizar, tá? Bom, aqui eu marquei alguns ângulos, tá? Que você vai precisar saber. Esse ângulo φ a gente vai aprender a calcular na próxima página, tá? A gente vai aprender a calcular. E com ele, através desse ângulo, a gente vai conseguir descobrir todos os outros. E aí perceba, gente, perceba. Imagine que essa resultante VD, ela deu para cima, ou seja, RVA ganhou. Imagine que essa resultante HD, o RHA era para esquerda. Então eu loquei eles aqui, ó, para cima e para esquerda. Sabe o que eu vou entender agora? Agora eu vou entender, pessoal, eu vou pegar essa resultante horizontal e essa resultante vertical e vou projetar ela em cima das retas perpendiculares. Quais retas? Essa reta aqui que eu chamei de reta cortante e essa outra reta aqui que eu chamei de reta normal, tá? Essas duas retas. Eu vou projetar as minhas resultantes em cima delas e depois eu vou ver qual é o valor do esforço normal e da força cortante. Lembrando que se for negativo é compressão, se for compressão é negativo, melhor dizendo,
e se for horário ou anti-horário, né, vai determinar o sinal do esforço cortante. Eu tenho certeza que nesse momento deve estar muito difícil imaginar o que eu estou querendo dizer com esse monte de ângulos aqui que ainda não tem valor. Então, eu vou passar para um exercício só um pouquinho, né? Primeiro eu vou passar como acho o ângulo e como determina essa altura y, e aí depois eu vou passar um exercício para que você consiga captar todas essas mensagens que eu estou passando aqui nessa nova teoria. Bom, pessoal, para arcos parabólicos, tá? Para arcos parabólicos simétricos, né? Então aquele que tem o eixo de simetria passando aqui no meio, todo esse arco parabólico ele vai ter uma equação, né, que vai dar de y por x, né? Uma equação f de x igual a y, beleza? E aí ela me dá essa equação 4 vezes a flecha dividido por L ao quadrado. Então, a flecha é a altura aqui máxima, o L é a distância de apoio até apoio, tá? Eu coloco essa equação, se eu chamar um valor de x, eu jogo x igual a 0, vai dar a altura igual a 0. Se eu jogar x igual a L sobre 2, vai me dar a altura f. Agora, se eu jogar um x qualquer, por exemplo, essa cota aqui, ó, se eu jogar esse x aqui, nessa equação, vamos supor que tenha o L todo é 10 metros, e aqui eu quero saber qual é a altura em 2 metros. Eu jogo o valor 2 aqui, jogo o valor 2 e vou descobrir a altura y. E nesse mesmo ponto aqui, se eu quiser saber o ângulo φ, basta eu lembrar que eu preciso pegar a equação desse arco, achar a derivada dessa equação e substituir o valor x aqui, vai me dar o valor da tangente desse ângulo. Vale lembrar que a tangente de um ângulo ela é igual à derivada daquela equação, beleza? E aí depois, para achar o ângulo, eu faço tangente a menos 1 desse produto que eu encontrei. Beleza, pessoal? Um pouco complexo, mas no exercício agora eu creio que você vai conseguir entender. E você vai reparar que o exercício é super fácil. Então, pega aí o seu caderninho e anota aí o exercício da aula de hoje. Copia ele aí. Olha como que ele é. Ele é um exercício cuja flecha vale 1,15, o L total é 8 metros, ele tem 2 apoios fixos, um G, uma articulação aqui no meio, e tem um monte de forças jogadas aí, 2 kN, 3 kN, 3 kN, 4 kN, tá? E aí tem as cotas delas aqui, 1 metro, 3 metros, 1 metro, 3 metros, se virem aí. E o que o exercício pede é, aqui em D, aqui no ponto D, qual é a força normal, o momento fletor e a força cortante nesse arco triarticulado. Beleza? Essa é uma das grandes complicações nossas. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro passo que eu vou fazer é descobrir qual é a equação do meu arco parabólico, tá? Se você quiser, dá um pause no vídeo, copia tudo bonitinho e vem fazendo junto. Você vai ver que vai ser bem legal. Então, a equação do arco parabólico é aquela lá que a gente já soube na teoria. Então, se eu substituir 4 vezes 1,15 dividido por 8 ao quadrado e colocar todas essas contas e fazer a distributiva, eu vou chegar que a minha equação vale esse número loucão aqui. Então, se eu pegar x igual a 2, eu descubro essa altura aqui, ó, D, altura y do ponto D. E aí ela me deu 0,8625. Beleza, pessoal? Beleza? Segundo passo, eu quero descobrir qual é o ângulo, de inclinação aqui no ponto D. Então, eu peguei a minha equação e derivei ela e depois substituí x igual a 2. Beleza? Isso me deu 0,2875. Se eu fiz tangente a menos 1 disso, me deu o ângulo 16,4. Beleza, pessoal? Isso aqui é bem receita de bolo, tá? Não tem muito o que mudar não, bem desse jeitão. Agora vamos continuar. As reações verticais, vamos lá? Somatório de momentos em B, fiz aqui. Vamos fazer o somatório de momentos em B? Então olha lá, menos 2, essa carga aqui, vezes 7. Depois, menos 3 vezes... menos não, eu chamei de mais, Perdão. Então, mais 2 vezes 7, mais 3 vezes 5, mais 3 vezes 3,
mais 4 vezes 1 e menos RVA vezes 8. Já determinei o RVA, bem suave, né? Não esqueça de igualar a 0, passa o RVA para o lado de lá, passo o 8 dividindo, você vai chegar no 5,25. Depois eu fiz uma somatória de verticais, olha aí, para baixo 2, 3, 3 e 4, são todas as cargas. Para cima 5,25, para cima RVB, igualei a 0, cheguei no valor de RVB também. Bem sussa, pessoal, bem sussa essa primeira parte aqui, bem tranquilo. Agora a segunda parte, vamos ver. As reações horizontais. Bom, as reações horizontais, deixa eu voltar aqui e te dizer uma coisa. Vocês concordam que RHA é igual a RHB? Por quê? Olha só. Opa, grafite quebrou. Somatório de forças horizontais iguais a 0. Olha só, RHA para a direita, RHB para a esquerda, RHA menos RHB igual a 0. Passo o RHB para o outro lado, RHA igual a RHB. Bom, se eu fizer somatório de momentos em G, pessoal, eu vou colocar a nossa viguinha aqui, ó, para você, perdão, pessoal, para você enxergar ela. Perceba aí, o momento em G é igual a 0. G é esse ponto. Então eu tenho RHA. Quanto vale o nosso RVA? Perdão, RVA vezes 4, 5,25 vezes 4, positivo, porque traciona embaixo, menos RHA, que eu não sei o valor, vezes 1,15, tá? RHA, ó, força, coloca ela aqui, a distância até o ponto G é 1,15. Depois eu tenho menos 2 vezes 3, é a distância dessa carga 2 até o ponto aqui no meio, dá 3 metros, tá? Depois eu tenho menos 3, essa carga aqui, a distância dela até o ponto do meio é vezes 1, todo mundo igual a 0. Eu consegui achar o valor de RHA, que é igual a RHB. Pessoal, pode conferir aí essas cotas, elas estão todas corretas, tá bom? Tá? É a distância de todas essas cargas, RVA, RHA, o 2 e o 3, até o ponto G. Nós estamos calculando o momento em G. Beleza? Com isso, pessoal, eu encontrei todas as reações possíveis aí. Agora, vamos fazer os esforços internos solicitantes. Vou colocar de novo aqui a viga para a gente entender. Vamos ver o esforço interno aqui em D, mas de momento fletor. Vamos ver como é que fica? Então, vamos lá. Primeira coisa, RVA, traciona a fibra de baixo, vezes 2, é a distância até D. RVA vezes 2. Depois, menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1. E depois, menos RHA vezes o YD. Então, menos 10,43, que é o RHA, vezes 0,625, que é o YD, que a gente calculou lá no comecinho. Isso, gente, deu menos meio kN vezes metro. Beleza? Muito bom. Bom, agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês o que é a resultante vertical e a resultante horizontal. Eu só quero que você faça o seguinte, eu quero que você traça um corte em D e olhe todas as forças que estão à esquerda de D. Olha só, todas as forças verticais à esquerda de D. O que eu tenho? Eu não tenho 5,25 para cima e menos 2 para baixo? Então, na verdade, eu tenho como resultante 375 para cima, não é verdade? Ó, RVA para cima e o 2 para baixo, eu tenho 375 para cima. E a reação horizontal? Bom, eu só tenho o RHA para a direita, então eu tenho 10,43 para a direita, beleza? Agora, pessoal, eu peguei aqui a mesma situação. Imagina que tem o arco desenhado aqui, ó, um arcão desenhado aqui, ó, o arco, tá? E aqui é o ponto D. Então eu já desenhei ele dessa maneira para a gente entender como é que projeta. E aí olha o que eu coloquei nele atuando. Nele atuando eu coloquei 375 para onde? Para cima. Foi o que a gente encontrou. E eu coloquei 10,43 para onde? Para direita, que foi o que a gente encontrou. Lembrando que eu coloquei ele sempre pro lado esquerdo aqui, ó. Beleza? Por mais que esse aponte para cima e esse para direita, eu coloquei eles do lado esquerdo porque é a resultante que eu olhei pro lado esquerdo. Beleza, pessoal? Agora, dá uma olhada no que eu quero dizer. Dá uma olhada. Se a minha seção ela é assim, ó, tem uma
se ela, a minha seção, o círculo ele é assim, né? O arco ele é desse jeito, significa que para eu ter força normal de compressão ou tração, eu tenho que ter uma força nesse sentido, não é verdade? Nesse sentido. Então, essa reta aqui, ó, eu chamei ela de reta normal. E aí, dá uma olhada, pessoal, esse 10,43, quando eu projetar ele aqui para baixo, ó, ele não vai comprimir lá? Não vai comprimir? E esse 375, quando eu projetar ele na reta normal aqui, ele também não vai empurrar a seção? Você consegue enxergar, gente, que esse 10,43 eu posso projetar ele aqui, ó, nessa reta, e o 375 eu também posso projetar ele aqui, ó. Então, ambos vão comprimir a seção. Por isso que eu coloquei aqui, ó, menos 375 vezes seno de 16,04, que era aquele ângulo. E depois, menos 10,43 vezes cosseno de 16,04, que é esse ângulo aqui. E deu esse valor, menos 11,06. Já na força cortante, perceba que esse 375 vai ficar para cima, ó, essa é a reta da força cortante. Então esse 375, pensa só, essa é a reta, tá? O 375 tá para cima, aqui é meu ponto, tá? 375 tá para cima e o 10,43 tá para baixo. Quando eu projetá-los, eles vão estar assim, né? É o 375 cosseno do ângulo, e esse outro aqui é o 10,43 seno do ângulo, beleza? E aí, como é que fica isso? Bom, se essa é a minha seção agora, esse cara ele roda no sentido horário e esse outro cara roda no sentido anti-horário. Então, horário é positivo, anti-horário é negativo. Por isso que eu coloquei o seguinte: força cortante em V vai ser mais 375 vezes o cosseno de 16,04, que é essa carga para cima, que em relação ao corte está rodando horário. E depois eu coloquei o menos 10,43 vezes seno de 16. Por que seno? Porque se fosse cosseno, ele projetaria na reta normal. Então, seno ele projeta nessa reta. E ele fica para baixo aqui, em relação ao corte, ele roda no sentido anti-horário. Portanto, menos 10,43 vezes seno de 16,04 graus. Isso me deu o valor de mais 0,72 kN. Beleza, pessoal? Essa parte, a análise é um pouco chata, ela é um pouco minuciosa, mas as contas são muito fáceis. Arco triarticulado tem que ser uma matéria fácil, tá? Eu lamento a gente tá tendo essas aulas remotas, porque eu tenho certeza que numa lousa grande você conseguiria enxergar muito melhor esses ângulos aí que eu tentei demonstrar aqui. Beleza, pessoal? Eu espero que você tenha conseguido entender esse conceito aí, tá? E vale lembrar o seguinte, pessoal. Olha as retas que eu tracei. Eu tracei essa reta, conhecida como reta Y, e essa reta, conhecida como reta X. Se esse ângulo aqui que a gente encontrou é o 16,04, por que 16,04? É o ângulo φ que a gente encontrou aqui, ó, no começo do exercício, ó. Era a tangente a menos 1 desse cara que a gente encontrou. Esse ângulo aqui é 16,04. Como eu tracei uma reta normal e uma reta cortante aqui, tracem todas elas. Então, se esse é 16,04, esse é 90 menos isso. Agora, se aqui também forma 90 graus, esse também é 16,04. E esse é 90 menos isso. Mas se aqui forma 90 graus, esse também é 16,04. Esse outro é 90 menos isso. Se aqui forma 90 graus, este também é 16,04. Então, ó, a cada um quadradinho, o ângulo se repete, porque a gente traçou retas todas ortogonais aí. Beleza? Então é assim que determina os ângulos. E aí basta você ver. Pensa nesse 375. Se eu quiser projetar ele na cortante, é vezes o cosseno. Se eu quiser projetar ele na normal, nessa outra reta, é vezes o seno. E o 10,43? Se eu quiser projetar o 10,43 na normal, nessa reta, é vezes o cosseno. Se eu quiser projetar o 10,43 na cortante, é vezes o seno desse ângulo.
Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido entender ou pelo menos mergulhado nesse assunto novo aí, tá bom? Então fiquem aí a semana para vocês estudarem, me coloco à disposição para tentar tirar dúvidas de vocês e é isso, será um prazer sempre ajudá-los. Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima.